Agora, com vocês, Tina Santos. Tô na rede. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Deus lindo, maravilhoso. Você, de todo Tocantins, estamos chegando em mais um programa Tô na Rede, nessa noite linda de terça-feira com vocês para todo Tocantins. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos você aqui de Palmas, de Araguaína, de Colinas, de Gurupi, Paraíso, Porto, Rosalândia Nova, né, de Fátima, Oliveira de Fátima, enfim, é o Tocantins que se liga aqui. E a gente, com muita alegria, chega nessa noite de terça-feira com vocês com mais um programa Tô na Rede. E claro, nosso canal para que você participe com a gente. Nosso telefone 92240177 é o WhatsApp também. Você pode mandar torpedo, SMS, você pode ligar pra gente, sugerir e fazer com a gente também o nosso programa. Sirleide, a nossa produtora, com certeza agradece quando chega vídeos, inclusive os virais, viu, gente? Manda os virais aí pra gente para que a gente possa colocar novamente. Começou o ano e a gente tá esperando que vocês estejam colaborando pra gente colocar no ar aí os virais. O que você recebeu aí durante esses 10, 15 dias aí depois de dezembro, né, para começo de janeiro, para que a gente possa colocar aqui para vocês darem risadas, né? Pois é o nosso programa Tô na Rede, agradecendo a todos vocês de todo o Tocantins e falando que estamos aqui nesta terça-feira com um assunto muito sério. Vamos falar de saúde. Toda terça-feira a gente tem essa temática da saúde e hoje vamos falar com a doutora Iracema Costa a respeito de um assunto que deixa muitas interrogações, muitas dúvidas e que você, eu e todos nós temos dificuldades, inclusive. Você vai aqui, de acordo com a nossa conversa, com o conteúdo que a gente for desenvolvendo, você vai identificar. De repente você ou alguém conhecido pode ter esse problema que a gente vai abordar hoje. E aí a gente vai questionar a respeito de como identificar o problema. Uma vez diagnosticado o problema, tem tratamento? Como fazer? É possível ter uma vida normal, 100%, tendo esse problema? Pois bem, estamos falando de transtorno bipolar. Você sabe o que é? Não é nem um bicho de 7 cabeças não, mas é um dos problemas que nós vamos abordar hoje, problemas de saúde mental que a gente vai estar tratando hoje aqui com a doutora Iracema Costa, daqui a pouquinho no nosso programa Tô na Rede, tá bom? E agora nós chegamos com o nosso quadro, né? O quadro Nos Bastidores da 96, que é sempre um videoclipe produzido por um artista nosso. Vamos conferir então Nos Bastidores da 96 desta terça-feira, aqui no Tô na Rede. Tô na Rede, tô nos bastidores da 96. De quem gosta de mim. Fiz essa canção pro tempo passar. Como estou, só quero te abraçar. Se é ilusão, desliga a razão pra bater feliz meu coração. Agora de subir ladeira sei que a poesia em minha boca choveu. Eu te quero aqui. Bem-vindo à minha vida linda de amor. Você é vitamina e é show. Vem grudar em mim. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me tua amor. Por isso então dá-me tua amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me tua amor. Por isso então dá-me tua amor. Oh,
era sossego que a poesia choveu. Eu te quero aqui, bem-vinda à minha vida, linda calor. Você é linda, minha é show. Vem grudar em mim, por isso então dá-me tua mão, por isso então dá-me tua amor, por isso então dá-me tua amor. Por isso então dá-me tua mão, por isso então dá-me tua amor, por isso então dá-me tua amor. Como I love you, como I need you, meu coração só quer lhe amar. Como I love you, como I need you, e só quer saber de andar colado. Dará, oh, dará, oh, dará, oh, dará. Delícia de ouvir, né? Pois é, esses meninos são aí do Grupo Harmonia, aqui de Porto Nacional. Pertinho, logo, logo, estamos só acertando a data para que eles participem, façam com a gente aqui, ó, a nossa balada de sexta-feira. Show, né? Então, um abraço aí para esses meninos aí do Harmonia Produções com essa música Tantinho, linda por demais. A gente vai tomar uma aguinha e já já a gente volta com o nosso programa Tô na Rede, com o nosso tema hoje, transtorno bipolar, e a doutora Iracema Costa. Já, já. Beba bastante líquido, sucos naturais, use protetor solar, a sua saúde agradece. E o Tô na Rede também. Não saia daí, voltamos já já. Se liga aí, doe leite humano, pratique o amor. A vida agradece e o Tô na Rede também. Ligue 0800 646 8283. Pois é, de volta com o nosso programa Tô na Rede. A gente não pode deixar de falar, a gente não deixa nunca de falar aí da nossa chamada, né? Da corrente do bem, da corrente do amor, de fazer o bem, independente se essa pessoa é alguém que você ama ou que você não ama, né? E especialmente a palavra de Deus diz que a gente deve cuidar com mais carinho daqueles que não gostam da gente, sabia? Então vamos amar a todas as pessoas sem distinção. Tá bom? É a nossa corrente do bem. Se você é doador de sangue, entre em contato com o Hemocentro. Você que tá lactante, você que é mamãe, quer colaborar, colabore também, né? Entre em contato aí com Dona Regina, o projeto Amigos do Peito dos Bombeiros. Tem um trabalho lindo, fantástico, né? Você também pode ser doador de medula óssea, né? Doador de vida, né? E nós já conversamos aqui, inclusive, com um doutor que falou pra gente dos órgãos que são possíveis ser doados em vida e que pode ajudar e ajudar muitas pessoas, muitas famílias, né? Então, fazer o bem é sempre muito bom. E a gente está por aqui, claro, a nossa forma de fazer o bem para você é levar a informação. A nossa maneira, a nossa ferramenta que o veículo rádio, televisão tem é levar a informação para você de todo o Tocantins. De uma maneira simples, clara e que você consiga entender, de repente, um problema que você está vivendo, uma situação que você está vivendo e que desconhece, né? Então esse é o nosso Tô na Rede de hoje. Terça-feira, você sabe, a gente fala de saúde e hoje nós falamos aqui com a doutora Iracema Costa, ela que é psicóloga, gerontóloga, psicóloga do trânsito, mestranda em saúde pública e presidente do Instituto Frankel. Boa noite, Iracema, seja bem-vinda ao Tô na Rede mais uma vez. Boa noite, Tina. Boa noite, você, telespectador. É um prazer estar aqui novamente. Ela já é parceira nossa, né? Já é de casa e a gente se sente à vontade para explorar, exatamente porque é um universo, a mente do ser humano é um universo
é muito louco, né, Iracema? A mente é um universo bastante complexo mesmo. Muito, né? Muito complicado. É por isso que dizem que cada cabeça é uma sentença. Exatamente. Né? Isso e mesmo. olha que sentença, né? Hoje o nosso tema fala de transtorno bipolar. Você está assistindo a gente aqui em Palmas, nas cidades vizinhas, pode participar deixando perguntas, interagindo com a gente aí no Facebook, a nossa página no Facebook, a nossa fanpage do Tô na Rede, a Tô na Rede TVE Tocantins. Muito fácil de você acessar, acompanhar, deixar seus comentários, suas críticas aí, porque a gente aprende muito, né? À medida que as pessoas participam com a gente e deixam as suas dúvidas. E a gente começa perguntando aqui para a doutora Iracema, o que é o transtorno bipolar? Como que a gente pode identificar um ser humano que tem o transtorno bipolar, Iracema? O transtorno bipolar faz parte do transtorno do humor. E como a depressão, porque no caso da depressão, ela eleva o humor do paciente sempre para baixo. Já no caso do transtorno bipolar, o humor do paciente é elevado sempre para cima. Então, há uma oscilação de humor. É por isso que é considerado o transtorno de humor, porque é uma oscilação desse humor que, ora, alterna com depressão, episódios depressivos, ora alternam com episódios maníacos. Então, de uma hora para outra, a pessoa está aqui, de repente está conversando, nós estamos conversando, está super feliz. No momento seguinte, cai, né? É isso? Exatamente. Para ser mais claro para o nosso telespectador, né? De repente você tem um irmão, um parente, um amigo, um vizinho, que está super feliz, brincando com você, no minuto seguinte já está jogando pedra no cachorro, jogando, entendeu? Então, assim, isso é para simplificar para você que está em casa. Pessoas que têm esse tipo de comportamento, assim, de muito rápido, ele pode ser diagnosticado com transtorno, como uma pessoa que tem transtorno. Exatamente, porque quando o humor está desregularizado para baixo, nós dizemos que o paciente está tendo passando por uma fase depressiva. E quando o humor está desregularizado para cima, então esse paciente está passando por uma fase que nós chamamos de fase maníaca. Inclusive, na literatura antiga, o transtorno bipolar era conhecido como o maníaco depressivo. Hoje já não é mais classificado assim. Hoje ele é classificado como transtorno do humor ou então transtorno afetivo do humor. Bipolar, então mudou só de nome, mas exatamente. É um grau preocupante e que só tem tratamento com medicação, né? Tem que ter um acompanhamento com um profissional para chegar. Como que alguém pode diagnosticar? Quem é o profissional que dá o diagnóstico do transtorno bipolar, doutora? O transtorno bipolar ele é diagnosticado a princípio pelo psiquiatra, que é muito importante quando esse paciente é encaminhado ao psiquiatra. Eu digo que ele tem uma certa resistência a aceitar o fato de estar doente, que são o que nós chamamos de negação, são sintomas de negação. O paciente que tem o portador do transtorno bipolar, ele tende a negar que está doente. E ele normalmente tem uma resistência muito grande também ao tratamento. E a melhor fase para levar esse paciente, para encaminhá-lo até o psiquiatra, sem dúvida na fase depressiva. Que ele está borocochô, que está, né, chateado e tal. Então, assim, é complicado essa questão da negação, porque, por exemplo, se eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho um irmão que tem o transtorno, ele jamais vai admitir. Como levar esse profissional? O CAPS, por exemplo, faz esse atendimento e dá esse diagnóstico, né? Que é público, você não precisa se preocupar com valor, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, bom, eu não vou porque é muito caro, para você ir a um psiquiatra, um psicólogo, demanda tempo, dinheiro, né? Mas aqui em Palmas, por exemplo, tem o CAPS, né? Que faz esse atendimento, né, doutora? Exatamente, tem o CAPS. E é interessante que se o paciente é encaminhado na fase depressiva,
porque normalmente ele tem uma resistência, ele tem uma negação na fase maníaca, que é aquela fase de plena felicidade. Então, a tendência do paciente é relatar justamente os sintomas depressivos, deixando de lado os sintomas maníacos, o que pode ocasionar o que nós chamamos de a virada maníaca. Que, no caso, o paciente seria tratado apenas o transtorno depressivo e não o transtorno maníaco. Então, é importante, é imprescindível que quando o paciente buscar ajuda psiquiátrica, que ele realmente relate tanto os sintomas depressivos quanto os sintomas maníacos ou hipomaníacos, como nós chamamos na literatura. E aí tem mais uma questão para você que está assistindo a gente em casa. É importante, né, doutora, que essa pessoa, esse cidadão que é portador do transtorno bipolar, que ao procurar um profissional, que vá alguém com ele, né? Porque ele pode até negar, como ele vive a fase da negação, de não querer aceitar, então é importante que alguém vá com ele. Tudo bem, a fase da depressão é a melhor fase para levar, mas você que é mãe, que é esposa, que é tia, que é avó, que cuida dessa pessoa, que acompanha o dia a dia dessa pessoa, é importante que você acompanhe também, né, doutora? Que vá, porque para poder tratar as duas mudanças de comportamento, porque do contrário, trata uma e o outro fica enaltecido, né? Exatamente. É por isso que no caso do transtorno bipolar, os pacientes são tratados com o antidepressivo, que vai tratar a depressão, e também com o estabilizador de humor, que vai tratar as manias. Então, a partir do momento em que esse paciente passa a fazer uso desses dois tipos de medicamento e passa a fazer também, que é de fundamental importância, a psicoterapia, é possível sim estabilizar essa depressão, é possível sim estabilizar o humor e a pessoa passa a conviver de uma forma equilibrada e harmoniosa, exatamente. Desde que faça o uso contínuo desses medicamentos e faça também a psicoterapia, principalmente onde o psicólogo vai trabalhar a questão da consciência da pessoa de que ela tem o transtorno, de que esse transtorno realmente precisa ser tratado. E detalhe, é um transtorno, não é uma doença mental, né? Porque algumas pessoas, quando você fala, vai procurar um psiquiatra, a maioria das pessoas, eu não sou louco, né? Eu não preciso de ir ao psiquiatra. É uma resistência, já começa aí, né, Iracema? Exato. Existe, eu creio que uma questão até de cultura. As pessoas têm certos preconceitos quanto ao psiquiatra, quanto ao psicólogo, acham que quem procura esses profissionais são portadores de transtornos mentais. Na verdade, todo mundo precisa de um psicólogo. Um psiquiatra é indicado no caso realmente de transtorno, mas a questão da psicologia já é bem diferente, né? Na psicologia, todos nós precisamos de terapia, todos nós temos problemas e problemas que devem ser trabalhados, principalmente por um profissional que tenha a capacidade de nos ajudar a resolver esses conflitos. Então, é importante que a pessoa realmente dê o primeiro passo, que procure o psiquiatra, que procure o psicólogo, que assuma, que preste atenção nos sintomas, nos sinais e que tenha consciência de que o transtorno precisa ser tratado e ele é tratado em conjunto, tanto com o psiquiatra quanto com o psicoterapeuta. Tá certo, então. Você que está assistindo a gente agora, ligou a TV agora, o nosso assunto é transtorno bipolar. Estamos conversando aqui com a doutora Iracema Costa, ela que é psiquiatra, psicóloga, gerontóloga e entende tudo aí desse universo. Quando se trata de questões do psique, né, dos problemas que a gente tem com a mente e que, como a gente estava falando aqui, essa resistência de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, de achar que é louco. Gente, às vezes você vai no psicólogo, você chora, desabafa, já sai de lá boa, já valeu a consulta, né? Independente de ter um diagnóstico de alguma coisa séria ou não, né, Iracema? Porque o psiquiatra, ele dá o diagnóstico e encaminha o paciente à psicoterapia e ele também já prescreve medicamento. Então, é fundamental.
porque qualquer transtorno psicológico, ele é tratado à base dos psicofármacos, dos medicamentos e da terapia. Isoladamente, não tem como ter um sucesso, ter sucesso 100% no tratamento. O remédio ajuda, mas é a psicoterapia realmente que vai a resolver e vai ajudar muito nessas questões dos transtornos. E outra coisa, disciplina também com a medicação e nada de misturar uma droga com outra droga, né? Porque bebida alcoólica com essa medicação, se você já está tomando, é uma loucura, de fato, né, doutora? De fato, qualquer pessoa dá um choque, né? Isso. Essa mistura. Qualquer pessoas que fazem uso de remédio controlado, é importante que eles tenham essa consciência de que quando o remédio controlado, a pessoa abusa usando outras drogas como psicotrópico, como bebidas alcoólicas, outras drogas, desculpe aí, bebidas ou outras drogas, então ele tem um poder de potencializar o poder maximiza mais o seu comportamento, ele vai potencializar, né? Realmente. Então, assim, o transtorno vai vir dobrado. Então, o remédio não pode ser misturado nem com álcool e nem com drogas, porque com certeza ele vai potencializar, quer dizer, as consequências são dobradas. Então, a responsabilidade de quem está acompanhando essa pessoa e do próprio paciente, no caso. Uma outra dúvida, doutora, quanto tempo dura esse tratamento? Quem tem transtorno bipolar vai ser o resto da vida sendo medicado ou ele tem um período de, depois de uns 2, 3 anos, fazendo esse acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, ele pode falar, bom, estou curado. Tem cura ou não tem cura? Tem que ser na base da medicação o resto da vida? Olha, a partir do momento em que o paciente... em que é diagnosticado um transtorno, seja ele qual for, e que o paciente se propõe a fazer o tratamento com o medicamento e a terapia, a tendência desse paciente é ter uma vida equilibrada e estabilizada. Tudo indica que depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que, com 3 meses de terapia, você vê uma diferença enorme no tratamento e no andamento da terapia, né, na melhora do paciente. Mas com esse transtorno, a tendência é a pessoa estar sempre com a terapia, fazendo uso da terapia e também do medicamento por um longo período de tempo. Vai depender de cada organismo, depende né? de cada organismo. Como que ele vai reagir. Exato. E da disciplina de cada um, né? A medicação e aos exercícios propostos, né? Que, na verdade, o transtorno bipolar, ainda as causas do transtorno ainda são desconhecidas, né? Alguns cientistas acham que a causa pode ter origem genética. Por exemplo, pessoas que têm pacientes, famílias que têm pessoas com transtorno bipolar, têm uma probabilidade maior de desenvolver esse transtorno. Como eu disse, quando o humor está desregularizado para cima, e a pessoa passa a ter manias, euforia, a expansão do eu e o taquipsiquismo, né? E a pessoa... Esse tal do psiquismo pega geral, né? O que é, e para o pessoal que está em casa entender melhor aí, o psiquismo. Na verdade, nesse caso, o transtorno bipolar seria o taquipsiquismo, que o paciente que é portador desse transtorno, ele tem o pensamento muito acelerado, muito exacerbado, digamos que... ele, às vezes, não consegue colocar no papel algo estruturado, algo coerente. E isso acaba trazendo prejuízos, trazendo prejuízo sério para essas pessoas, né? Porque eles não conseguem colocar as ideias coerentes no equilíbrio. Né? Porque o pensamento muito acelerado... Acaba que nem fala direito, fica meio gago, né? Exatamente. Atropela, engole algumas sílabas, algumas palavras, e às vezes ele acha que transmitiu a mensagem e não transmitiu a mensagem coerentemente, né? Fica realmente com o pensamento embotado, né? A pessoa não consegue passar, ele pensa muito mais rápido do que o que ele fala. Então, ele acaba tendo dificuldade em se expressar.
Essa é uma questão, é por isso que você falou que deve ser, é muito difícil de ter um diagnóstico, porque em algum momento todos nós, seres humanos, temos esse pensamento acelerado, né? Em alguns momentos, especialmente quando a gente está em exercício, estudando muito, quando você tem muito conteúdo, quer repassar, né? E acaba que não consegue repassar com a mesma agilidade. Mas é preciso ficar atento para sair da normalidade para se tornar um transtorno. Exatamente, porque, como você disse, realmente é natural, de vez em quando, no nosso cotidiano, termos o pensamento um pouco mais acelerado, né, considerado dentro da faixa de normalidade. E o que nós chamamos de, chamado de eutimia, né, que é o pensamento acelerado. Agora, no caso do transtorno bipolar, esse pensamento já passa a são pensamentos exagerados, são pensamentos exacerbados, que fogem mesmo, né? Realmente do controle, e também são pensamentos disfuncionais. Né? Então, essa questão, você falou genético, hereditário. Pode ser hereditário. Se você tem um pai, um tio, um avô, alguém que já que tenha essas características, né, é importante que você também busque, independente de ter alguém ou não que leve você, é importante, né, se pode ter esse fator genético hereditário, é importante buscar. É importante buscar, porque a própria família pode ficar atenta, por exemplo. Se no momento a pessoa está depressivo, com humor rebaixado. E de uma hora para outra, essa pessoa está com humor exacerbado. Ela está com humor, ela está feliz na vida e tal. Então, uma das características também bem interessante, que a família até pode observar, para tentar ver realmente o que aquela pessoa pode estar desenvolvendo, né, esse transtorno. No caso dos pacientes com o humor elevado, normalmente essas pessoas tendem a ficar agressivas, né? São pessoas que têm baixa tolerância às frustrações, são pessoas que têm baixa tolerância a pessoas lentas. Normalmente, elas comem demasia e acabam com isso ganhando peso, né? Então, são a infinidade de fatores que contribuem para que a pessoa possa perceber. Por exemplo, no momento em que a pessoa está num estado na fase maníaca, nada é capaz de tirar ela daquela fase. Ela não consegue ter controle. Por exemplo, se você chega numa pessoa que está numa fase maníaca de felicidade e você leva uma notícia para ela, por exemplo, contar algo interessante para essa pessoa, ou uma piada ou algo assim, ela vai continuar feliz, vai continuar sorrindo. Mas se ao mesmo tempo você conta algo para ela traumático, como a perda de um ente querido ou algo triste, ela não consegue sentir aquela tristeza. Ela vai continuar no mesmo estado de felicidade plena que ela se encontra. Então ela não tem esse controle sobre as suas emoções. As emoções, entre a alegria e tristeza. Quando ela está extremamente feliz, você pode falar que a mãe ou o pai morreu, ela vai dar uma gargalhada. Quando ela está triste, você pode contar a melhor piada e ele vai continuar melancólico, triste, né? Então ele não consegue ter o controle dessa estabilidade emocional, né, doutora? É muito difícil para a pessoa que tem um transtorno. E mais difícil ainda quando ela, como eu disse anteriormente, quando a pessoa se nega a aceitar que ela pode estar com esse transtorno. Quando ela se nega a acreditar que ela pode estar. E normalmente essas pessoas, nessa fase de negação, ela tem uma tendência a ter uma resistência muito grande quanto ao tratamento. Então, é importante que a pessoa fique atenta, como eu disse. É mais difícil levar uma pessoa que tem um transtorno bipolar para consultar com um psiquiatra durante a fase maníaca. Ela não entende que aquele episódio de felicidade, de euforia, seja uma doença, um transtorno, de expansão, né, do eu, o taquipsiquismo, tudo, ela não entende que aquilo ali pode realmente fazer parte desse transtorno bipolar. Eu estou tão feliz, por que não quer me levar no médico, né? Exato. Eu estou bem, eu estou ótimo, estou querendo ganhar dinheiro, estou, né, uma fase assim,
E aí no minuto seguinte tá. Então tem que aproveitar quando tá na melancolia, quando tá na deprê, para poder levar essa pessoa ao psiquiatra buscar ajuda, né? E nós continuamos aqui com o nosso programa Tô na Rede, conversando com a doutora Iracema Costa, que traz esse esclarecimento para você de todo o Tocantins. Vamos ainda falar a respeito. Crianças e adolescentes sofrem com transtorno bipolar? Daqui a pouquinho a gente traz essa resposta para você. E ainda, qual o tratamento, qual a medicação e qual o papel da família nessa questão de suporte para as pessoas que sofrem com transtorno bipolar. Esse é o nosso programa Tô na Rede, que te convida a tomar uma aguinha e já já a gente volta. Fique ligado. Beba bastante líquido, sucos naturais, use protetor solar, a sua saúde agradece. E o Tô na Rede também. Não saia daí, voltamos já já. Se liga aí, doe leite humano, pratique o amor. A vida agradece e o Tô na Rede também. Ligue 0800 646 8283. Pois é, de volta, meninos e meninas de todo Tocantins. Nosso número, nosso telefone para você participar com a gente, 9224-0177, 9224-0177. Participe, deixa o seu alô, deixa o seu recado, mande o seu viral. Tem um vídeo bacana que você recebeu aí, que quer que manda pra gente? Então manda aí, é só anexar aí ou no nosso e-mail, né? O e-mail do Tô na Rede é tonarede.tocantins@gmail.com. Você pode postar lá no Facebook pra gente, que a gente pega, né, e transmite aqui para todo mundo. E também no WhatsApp, no telefone, via mensagem, enfim, fique à vontade. São os nossos canais aí para que você participe com a gente. Eu Tô na Rede, está ligado em você de todo o Tocantins. E falando nisso, mandar um abraço aqui para a Mary, né? Ela que está cuidando da Aline, 6 meses de idade. Beijinho para a Aline. Ela disse assim, eu fico aqui assistindo com a Aline no colo e ela dando risada. Que bom, né? Que bom mesmo que tem essa empatia aí com as crianças. E aí a gente, falando em crianças, mandando abraço para todas as crianças que acompanham o nosso programa Tô na Rede. E o quadro Que é, por exemplo, né? A galerinha só meninada que participa, né? Mas a gente quer saber, inclusive, aqui com a doutora Iracema, voltando novamente, falando a questão da saúde, do transtorno bipolar, nós queremos saber da senhora, doutora, é possível, tem uma idade que tenha um diagnóstico mais comum para a pessoa desenvolver o transtorno bipolar? Crianças e adolescentes, por exemplo, elas sofrem com isso? Como que o pai, a mãe, como que a escola, os professores podem identificar que uma criança tem algum indício de transtorno? Olha, a faixa etária que é mais acometida pelo transtorno bipolar é dos 15 aos 25 anos. Isso não quer dizer que criança e adolescente também não venham realmente a desenvolver esse transtorno. É importante que os pais e os professores, a escola, fiquem atentos aos sinais e sintomas, como eu disse, aos episódios de tristeza e de manias, né? Porque todos nós temos manias, desde que dentro dentro da normalidade. Mas tudo que é exagerado já passa a se constituir como transtorno. Então, é importante que fique ligado nas atitudes, né? Se é normal uma pessoa ficar em um momento extremamente debilitado, triste, para baixo, com o humor rebaixado, ou se é normal, alguns momentos depois, essa pessoa apresentar um outro comportamento, um comportamento de muita alegria, de felicidade plena. Então, já dá para ver que tem uma incompatibilidade muito grande aí nessa questão de comportamento. E a esses sinais, é importante que já procure, quanto mais cedo procura, quanto mais cedo o paciente procura ajuda médica e psicológica, mais cedo será feito esse diagnóstico e mais cedo também será feito esse tratamento. Quanto mais rápido buscar tratamento, melhor. E aí, já que a senhora deu a deixa do tratamento, nós queremos saber qual é o tratamento para a pessoa que tem transtorno bipolar. Qual que é a medicação? E aí, já emendo a pergunta seguinte, é possível o paciente
ter o acompanhamento e ter uma vida normal, sem o medicamento, só com a psiquiatria? No caso, com a psicologia. Isso, com a psicologia? Não. Não, tem que ter o medicamento, O né? tratamento para o paciente bipolar, com qualquer transtorno, desde que seja diagnosticado, seja transtorno do humor, seja transtorno de ansiedade, como as fobias, por exemplo, é importante a pessoa entender que sem o medicamento é impossível fazer qualquer tratamento psiquiátrico. E sem a terapia é difícil também para você ter um sucesso, ter um tratamento assim mais eficaz. Então, a partir do momento em que o paciente faz uso do antidepressivo, que vai controlar a depressão, do estabilizador de humor, que vai controlar as manias, aliado às sessões de terapia, é possível sim que o paciente estabilize esse humor e que ele tenha uma vida normal como qualquer outra. Tá certo, então, gente. E aí eu quero saber da doutora, existe os graus de variedade da doença, né? Como identificar e quais são esses graus? São os 2 graus, né? Os 2 graus do transtorno bipolar, que são as manias e também as hipomanias, né? Então, são esses 2 graus que alternam, né? Essas duas coisas, euforia e depressão, exatamente. Né? Então, são os 2 graus. Ora, tem a fase das manias e ora tem as fases das hipomanias. Então, são os graus do bipolar. São os 2 extremos. São os 2 extremos. Tá. Ou altamente depressivo ou altamente feliz. Bom, e a família? Como é que fica nessa situação? Porque a gente acompanha alguns relatos, por exemplo, que em determinados casos, o filho, o marido, o cidadão que tem o transtorno bipolar, chega um determinado momento que ele pode quebrar a televisão, pode destruir alguma coisa, um bem, né? No momento que ele está agressivo, de euforia extrema, nesse extremo aí. E aí, como é que fica a questão da família? É importante ter um acompanhamento também. A família tem esse acompanhamento quando tem um membro da família que tem um diagnóstico, tem também um acompanhamento para a família. Como que acontece esse universo familiar com alguém que tem transtorno, doutora? Na verdade, para o sucesso de qualquer tratamento, principalmente quando se refere aos transtornos psicológicos, é importante deixar claro que sem o apoio da família, fica muito difícil o paciente obter os resultados satisfatórios para o seu tratamento. É importante que a família se envolva com essa pessoa, que a família passe a monitorar a questão dos medicamentos que têm que ser tomados ao pé da letra. É importante que a pessoa esteja sempre, a família esteja sempre preparada para levar esse paciente às sessões de terapia, porque o paciente tem resistência, se a família não insiste, ele acaba se acomodando apenas tomando os medicamentos e não vai e não vai procurar realmente o profissional psicólogo, porque é a dobradinha psicóloga e psiquiatra. Não tem outra forma de se tratar esses transtornos psicológicos. Não adianta, pessoas que fazem uso de medicamento, que não procura psicólogo, ele tende a viver o resto da vida refém desses medicamentos. A partir do momento em que ele passa a fazer terapia, em que é trabalhada essa questão da aceitação do problema, que é o primeiro passo para o tratamento, é o paciente ter consciência que ele tem aquele problema e que esse problema é tratável. Então, a partir daí, eu digo que 50% da terapia já está garantida. Então, é importante que a família participe efetivamente no processo de tratamento desses pacientes com transtorno bipolar, porque realmente é um transtorno muito grave e precisa ser diagnosticado a tempo para que esse tratamento possa ser iniciado e, com certeza, obter um êxito muito maior e muito mais eficaz. A senhora atende essa especialidade, né? No Tocantins, Palmas, existem muitas pessoas que buscam ajuda nessa área, que assume, eu tenho transtorno, eu preciso de ajuda. Existem muitas pessoas?
Hoje em dia... O percentual é considerável na média? Hoje, atualmente, as pessoas elas estão mais conscientes da sua qualidade de vida, elas sabem que é importante dar uma atenção mais especial à saúde. E então essa questão do preconceito quanto a procurar os profissionais de saúde, principalmente na área de saúde psicológica e psiquiátrica, ele já tem essa consciência de que é importante procurar. E essa consciência faz com que eles realmente procurem e realizem esses tratamentos. É muito importante que a pessoa assuma que ela não tenha vergonha de falar. Porque a cada 10 pacientes no mundo, 10 pessoas no mundo, a estimativa é que 2 desenvolvam a depressão. De alguma assim, de 10 pessoas, 2 desenvolvem depressão ao longo da vida. Então, o número de pessoas que desenvolvem transtornos é muito grande. É verdade. E isso é uma coisa que é preciso realmente, que é algo muito sério. Porque qualquer transtorno que ele não é tratado a tempo, ele tende a acentuar a gravidade dele cada vez mais. Aí você falou, acentuar a gravidade. Exato. Doutora, pode levar ao suicídio? Sim. O transtorno bipolar? Exatamente. Inclusive, nos episódios maníacos, então pode matar e nos episódios, como se matar. Sim, nos episódios depressivos, a tendência da pessoa que tem, dependendo do grau de depressão dessa pessoa, a tendência dessa pessoa é realmente, um dos pensamentos dessa pessoa é a morte. É realmente quero morrer, o pensamento de morte, é latente ali dentro. É muito, o sofrimento psicológico, quando ele não é tratado, ele é muito grave. Uma cadeia mesmo. Exato. Né? Então, assim, a pessoa acaba ficando totalmente amordaçada. Ela fica totalmente presa àquele quadro depressivo. E muitas vezes, muitas pessoas acham que é mais fácil tirar a vida achando que está resolvendo aquele problema. Porque, na verdade, a intenção da pessoa com transtorno, quando ele pensa em morrer, ele não quer tirar a vida dele, não é perder a vida dele a intenção. A intenção da pessoa é sair daquele sofrimento. O que ele não sabe e não tem consciência, porque ele não consegue ter, é de que, pensando que está resolvendo um problema, ele está trazendo problemas muito maiores. Nossa salvação, gente. Exatamente. É muito sério mesmo. Muito sério mesmo. Deus, ele é uma das coisas que segundo a Bíblia, não tem perdão, é o suicídio, você tirar a própria vida, né? Então, assim, é importante você buscar ajuda antes que chegue a esse grau. E sempre que vier alguma ideia, eu não sou, eu sou inferior, eu sou mais feio, eu sou pobre, não. Joga isso fora, descarta tudo isso, né? Joga no lixo, queima, joga na água, deixa correr, né? Bola pra frente, busque ajuda, porque a sua vida é muito importante. Você é muito importante para Deus, né? E para a sociedade. Todos nós temos um papel muito importante para a sociedade. Talvez você ainda não tenha percebido. A doutora Iracema, por exemplo, ela está aí ajudando várias pessoas, não só com o trabalho, mas também com o Instituto. Várias pessoas, ONGs, instituições trabalham para ajudar outras pessoas e todos nós viemos a este mundo para servir, né? Então, quando vier algum pensamento ruim aí, descarta, né? Domínio, alegria, coisa boa, né, doutora? Exato, é o que o psiquiatra, psicoterapeuta, escritor e cientista Augusto Cury, do qual eu gosto muito, costuma de chamar, ele classifica como as janelas killer, né? Que são, em inglês quer dizer janelas assassinas. Todos nós temos nossas janelas killers. Então, essas janelas são as janelas traumáticas. Então, é como se fosse uma casa, uma cidade, né? Então, assim, essas janelas traumáticas, elas não podem ser
serem deletadas. Nós não podemos deletar a nossa memória, mas nós podemos reeditá-las. Né? E a partir do momento que você passa a reeditar a sua memória, como que você passa a reeditar? A partir do momento que você começa a questionar tudo, você começa a questionar seus pensamentos, partindo da questão do monitoramento dos pensamentos irracionais. A partir do momento que você passa a monitorar esses pensamentos irracionais, você passa a identificar as suas crenças, seus valores, você começa a duvidar de tudo aquilo que você acredita como real e verdadeiro, como uma verdade real e absoluta, né? E a partir do momento que você passa a questionar, passa a duvidar, você passa a reeditar essas memórias, você vai perceber que as coisas nem sempre são do jeito que a gente imagina, né? E a partir do momento que você passa a reeditar essas memórias, a nossa memória, você passa a ter uma qualidade de vida melhor, porque você passa a ter controle sobre seus pensamentos, você passa a ter controle sobre aquilo que você pensa. E isso é muito importante, a partir do pressuposto de que nós somos o resultado dos nossos pensamentos, daquilo que nós acreditamos. Então, monitorar os nossos pensamentos é muito importante para termos a capacidade de escolha, né? Nós sabemos que toda escolha implica perdas, mas é importante que a partir do momento em que nós estamos conscientes daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, nós com certeza seremos pessoas mais felizes e mais realizadas. Pois é, e é isso que a gente quer para você de todo o Tocantins, que você seja de fato uma pessoa realizada, que você busque, não se acomode, não se acovarde, nem tenha medo, né, de enfrentar a vida, porque viemos aqui, né, tem várias passagens bíblicas que falam que nós viemos aqui com a espada na mão para guerrear, vencer diariamente, né, porque no mundo jaz o maligno e no nosso pensamento, então, Jesus, misericórdia. Como você falou aqui, né, o que a gente pensa é o que a gente é. Penso, logo existo. Então, se você canaliza as suas energias para as coisas boas, né? Acreditar em Deus, acredita que você tem potencial, que você é lindo, que você é especial e que você está aqui, porque Deus ama muito você, né? Porque é outra questão muito importante em tudo que diz respeito a esse universo psicológico é a fé, né? Aquilo que você acredita, onde você se derrama, onde você se joga, né? E a gente sabe, inclusive, que quando o acompanhamento, né, doutora, com psicólogo, psiquiatra e uma base religiosa vem junto, o tratamento é mais eficaz, não é? É claro, até porque eu até costumo falar para os meus pacientes que não importam meus títulos, mas se a pessoa tem fé em Deus, se a pessoa tem fé que ela vai fazer aquele tratamento, que vai dar tudo certo, e se ela acredita naquele tratamento, a eficácia do tratamento é muito maior. Até porque sem Deus a gente não faz nada, né? Verdade. E essa questão aí é muito importante, porque quando você não tem fé em Deus, você fica à deriva, né? No barco sem leme. Exatamente. Sem leme, né? Exatamente. Então, assim, é importante ter essa fé em Deus, essa crença, né? De que Deus realmente é tudo em nossas vidas. E que, com fé em Deus, com um bom tratamento psicofármaco, com o tratamento psicoterapeuta, com a ajuda dos familiares, com a força de vontade da pessoa, de querer tratar, de querer ficar bem, não tem como dar errado. A pessoa vai ter realmente uma vida estabilizada como qualquer outra. É isso aí, é o nosso recado, é a nossa dica, né? Fica a dica para você de todo o Tocantins que acompanha com a gente o programa Tô na Rede. Doutora Iracema, muito obrigado. Falamos hoje aqui a respeito de transtorno bipolar. Espero que você tenha aproveitado e que tenha sido útil para você aí, para a sua família no geral, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, Iracema. Abraço, amada. Obrigada. Abraço, Tina. É sempre um prazer estar aqui com você e abraço aí ao telespectador. Espero ter esclarecido algumas dúvidas dos telespectadores. Tchau. Tchau. Boa noite, fiquem com Deus. Coisa mais que coisa boa, boa, boa.